Então vamos entender como é que funciona a segunda lei. Bom, basicamente o que a gente sabe é que essa é a lei, força igual a massa vezes aceleração. Para nós, aqui, a gente precisa interpretar, toda vez que a gente recebe um problema, quais são as forças que estão atuando no sistema para fazer esse sistema entrar em movimento e quais são as forças que estão contrárias a essa força aplicada, porque a gente tem que diminuir, né? Então a gente precisa de uma força resultante, é o somatório de tudo isso, tá? É somatório, mas pode ter uma diferença também. Por exemplo, assim, ó, vamos supor que eu tenho aqui uma caixa que está sendo empurrada aqui com uma determinada força de 30 newtons, né? Então eu estou aplicando uma força aqui de 30 newtons nessa caixinha aqui. Só que o chão aqui impede, né? Faz uma força contrária aqui, ó. Ela faz uma força aqui contrária ao movimento, que a gente chama de força de atrito. Essa força de atrito é de 10 newtons, por exemplo, tá? Essa massa do sistema aqui, vamos supor que seja de 5 kg. E eu quero saber qual a aceleração do meu sistema. Muito bem. Então vejam, eu sempre vou aplicar isso aqui, ó. Eu vejo que as forças que estão atuando, força resultante é a massa do sistema vezes a aceleração. As forças que estão atuando aqui é essa força F aqui, né? Menos a força de atrito, que está contrária ao movimento. Força de atrito sempre vai ser negativa no meu somatório, tá, gente? A massa do sistema é a massa dos 5 kg ali, né? Vezes a aceleração. Então vamos colocar aqui o que a gente tem, ó. A gente tem 30 newtons, é a nossa F aqui. A força de atrito, o que é? É 10 newtons, que é negativa sempre. A massa do sistema é 5 kg, só tem uma massa ali. E a aceleração é o que eu quero calcular. Aqui vai dar 20, e aí minha aceleração então vai ser 20 dividido por quanto? Por 5, que está aqui multiplicando, passa dividindo, e aí eu tenho uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Bom, vamos dar um outro exemplo aqui, agora com um sistema onde a gente tem aqui uma mesa, onde a gente tem um cabo, né? E aqui a gente precisa entender algumas situações que são muito importantes. Entendendo esse aqui, gente, vocês vão conseguir resolver muita coisa, porque esse sisteminha aqui é muito prático para a gente entender qualquer coisa. Vamos supor que eu tenho aqui 3 kg, né? E aqui eu tenho 2 kg, está dependurado aqui. E eu tenho uma tensão aqui, que eu vou chamar isso aqui de T1, e aqui eu vou chamar de T2. Né? Então essa aqui eu tenho a massa 1, e aqui eu tenho a massa 2. Muito bem. Vamos observar a seguinte situação. Para a gente entender isso aqui, ó, eu sempre vou aplicar a segunda lei. Força resultante é a massa do sistema vezes a aceleração. Essa é a nossa fórmula. Só que a gente precisa entender o seguinte. Quais são as forças que estão atuantes ali naquele sistema para fazer esse sistema entrar em movimento? Eu só vejo uma aqui se ele me disser que é sem atrito. Tá? Se ele me disser assim, ó, é sem atrito, professor, beleza. Então, eu só vejo uma força ali. Porque essa força que está aqui, ó, esse peso que está aqui em cima digamos assim, dessa mesa, ele pode ser puxado por um fio de cabelo, porque não tem atrito nenhum, né? Então eu só tenho essa força aqui fazendo esse sistema entrar em movimento, e quando ele entrar em movimento ele vai fazer isso aqui, ó. Esse vem, esse desce e assim vai. Agora eu posso aplicar aqui que a força resultante é a força peso desse cara aqui. Quando eu falo em força, gente, peso é uma força. O peso sempre é o produto da massa vezes a nossa aceleração da gravidade. Então, por exemplo, assim, se tu me perguntasse qual é o teu peso, bom, eu tenho 90 kg de massa, mas o meu peso não é 90, o meu peso é 90 vezes 10, então eu tenho 900 newtons de peso, tá, gente? Então a gente não pode dizer sempre assim, qual é o teu peso? Eu tenho 80 quilos, tá errado, ou tenho 90 quilos, tá errado, tá, gente? Eu tenho 900 newtons, é assim que a gente deve falar. Na física, não devemos cometer esse grave erro. Então o nosso peso que a gente tem aqui seria exatamente essa massa, que é 2 aqui, ó, vezes 10. E aqui eu tenho a minha força resultante, gente, que é 20 newtons. É a única força que atua aqui no sistema para fazer esse sistema entrar em movimento. Agora vem o detalhe, massa do sistema. Eu olho para todo o sistema e eu vejo que tem duas massas, o 2 e o 3. E aí eu tenho que somar 2 mais 3 aqui. E aí a aceleração aqui vai ser 20 dividido por 5. E aqui dá 4 metros por segundo ao quadrado de novo, né? Bom, vejam só, agora eu preciso achar a tensão. E a tensão, gente, é muito importante a gente saber que ela vai ser calculada sempre de duas maneiras. Ó, é P menos T igual a M vezes A, ou simplesmente T menos P igual a M vezes A. Quando eu uso uma e quando eu uso a outra? Muito simples. Eu tenho que ver quem vai na frente do movimento. Então, por exemplo, assim, ó, se eu
disser para ti que esse objeto, esses objetos, esse sistema vai entrar em movimento nesse sentido, obviamente, e ele vai atingir aqui o solo. Então eu vou calcular essa tração aqui, esse cabo. Gente, se eu estou calculando esse cabo, eu ignoro a parte de cima e eu me preocupo só com esse peso puxando esse cabo. É só isso aí. Então, como o peso vai na frente, observem bem, o sistema está fazendo isso, o peso está puxando o cabo. Então aqui eu vou ter P1 menos T1 igual a massa 1 vezes a aceleração, porque o peso vai na frente. O peso aqui é 20, a tração 1 é o que eu quero saber. Ó, a massa 1 é 2, a aceleração é o que eu já tenho ali, que é 4, né? E aí eu passo o T1 para lá, e aí fica T1 igual a 20, menos, aqui ó, esse T1 passa para lá positivo, esse 8 passa para cá negativo, então 20 menos 8, e aí a minha tração 1 é igual a 12 newtons. Aqui eu preciso colocar um adendo aqui. Se eu tenho uma roldana, gente, tá? Eu nem precisaria calcular essa tração aqui, porque eu já sei que é a mesma 12, tem que ser 12 newtons, não pode ser diferente. Na roldana, eu olho esse cabo e esse cabo aqui, o cabo é o mesmo, então não pode ser diferente. Mas nós vamos provar isso e aí entra um outro probleminha. Primeiro, olhem bem porque eu vou ignorar agora a parte de baixo e vou mostrar a parte de cima ali, ó. Esse cabo está puxando peso, então o cabo vai na frente. Então aqui vai ser T2 menos P2, tá? Então é T2 menos P2 igual a massa 2 vezes a aceleração. Só que existe um outro problema aqui. Qual é o problema? Isso aqui, gente, não está dependurado como esse. Não é bem diferente. Esse cabo aqui está puxando um corpo de 3 kg numa mesa horizontal sem atrito. E se não tem atrito, o que acontece? Ele puxa com fio de secar, ele não faz força nenhuma esse cabo para puxar esse peso aqui. É diferente desse peso estar dependurado como esse. Se ele está dependurado, realmente aí eu faço 30 newtons de força, mas aqui não. Ele está puxando um cara que não tem peso. Então, basicamente, esse peso aqui é zero para nós, gente, tá? Então não é, quando estou numa mesa sem atrito, esse peso nunca vai ser considerado no nosso cálculo. A massa 2 vai ser 3 e a aceleração vai ser 4. Observem bem que o resultado deu o mesmo, tá, gente? Bom, na próxima aula a gente vai colocar atrito no sistema.